Tudo bem com vocês, sétimo ano? Professor Júlio na área. É um prazer estar com vocês novamente. Trago para vocês novidades, atividades relacionadas ao reino Monera e ao reino Protoctista. Então, sem muitas delongas, vamos iniciar os exercícios para que a gente tenha uma boa aprendizagem, ok? Bom, você deve resolver essas questões, né? Primeiro estando preparado para elas. O que você deve fazer? Deve pegar o seu livro, né, e abrir o seu caderno nas anotações que foram feitas sobre esses assuntos, ok? Então, na primeira questão, ele pede que você destaque 4 doenças causadas por bactérias. O teu livro, ele enumera algumas doenças causadas por bactérias. Mas vamos lá, há uma dica. Vamos elucidar um pouco a tua memória. Tuberculose, tétano, cólera, pneumonia são doenças típicas de uma infecção bacteriana. Doenças transmitidas por uma bactéria que ataca o homem, ok? Na questão de número 2, o que ele diz? Julgue os itens abaixo sobre as bactérias e escreva V para verdadeiro ou escreva F para falso. Então tem duas colunas, você pode marcar com X ou repetir a letra, enfim. Vamos para a primeira frase. Vamos analisar essa frase. Ela fala o seguinte: as bactérias, elas são seres vivos, unicelulares, eucariontes. Senhores, bactéria é um ser vivo, isso não se discute. Bactéria é um ser unicelular, ela possui apenas uma única célula. Isso também não se discute. Porém, bactérias não possuem a membrana carioteca. Dito isso, elas não podem ser eucariontes, elas são procariontes. Então, você deve marcar com X na coluna que tem F. Essa alternativa, ela é falsa. Ok? Segunda, as cianobactérias pertencem ao reino protista ou protoctista, tá? Cuidado. Cianobactérias estão no reino Monera, não fazem parte do reino dos protozoários e das algas. Então essa alternativa também está errada. Coloque um F ou marque com um X na coluna falsa. A terceira, vamos agora analisar a terceira afirmação. Os protozoários, olha aí, os protozoários são classificados de acordo com a forma da célula. Não. Protozoário é classificado de acordo com a sua estrutura de locomoção. Cílios, os flagelos, os pseudópodes, lembram disso? É esse tipo de estrutura que classifica um protozoário, e não o formato de sua célula. Então, mais uma vez, marque um X na coluna F, alternativa falsa. Quarta afirmação. Todas as algas são seres pluricelulares, diversas células. Isso é incorreto. Existem algas minúsculas, exemplo, dinoflagelado, algas muito pequenas que não possuem várias células, só possuem uma única célula. Elas são unicelulares. Então, infelizmente, mais uma alternativa errada. Coloca um F na coluna dos falsos ou marca um X. Ok? Os streptococos
ou cocos, formam colônias de bactérias denominadas bacilos. Senhores, streptococcus formam colônias de bactérias de cocos e não de bacilos, né? O próprio nome diz, cocos e bacilos são formas de bactérias diferentes. Então, mais uma vez, e encerrando a questão 2, todas as questões estão incorretas, beleza? Vamos passar agora para a questão de número 3. Escreva como a pessoa ou as pessoas adquirem as doenças citadas abaixo. Bom, isso aqui é um exercício para nós termos mais ou menos uma ideia de como é transmitido a doença diretamente ou indiretamente para as pessoas. Por exemplo, a malária. A malária é um mosquito, então isso é transmitido através de uma picada. Da picada de um mosquito, o mosquito Anopheles. Ok? No item B, nós temos a doença de Chagas. A doença de Chagas também tem um inseto envolvido, que é o barbeiro. Só que são as fezes desse barbeiro que entram em contato com o seu corpo. Só que o barbeiro tem que estar contaminado com um tipo de protozoário, que seria quem? Trypanosoma cruzi. Ok? Tuberculose. Tuberculose é você ter contato direto com o paciente ou você ter contato com os utensílios de uso pessoal desse paciente, colher, copo, prato, tá? As roupas. Se você tiver contato, você vai ser contaminado por essa doença, né? Até a tosse, né? É perigoso. Sífilis. Como essa doença ataca o seu organismo? Através de algumas situações. A primeira é a relação sexual, né? Outra, o beijo, também transmite a sífilis. E a transfusão sanguínea. Ok, senhores? Com o grande avanço da bacteriologia, a ciência que estuda as bactérias, sabemos quais são as formas mais eficientes de se controlarem as muitas doenças humanas causadas por bactérias. No passado, a maioria delas era incurável e muitas se alastraram como epidemias e mataram até milhões de pessoas em todo o mundo. Coincidência ou não, estamos sendo atacados por uma, não bactéria, mas um vírus, né? Evidencie 4 tipos de profilaxia. Profilaxia são métodos, né? São atos que você tem para se defender, se proteger de alguma doença, tá? São cuidados. Então, que atuam na prevenção contra doenças causadas por bactérias. Bactérias. Então, primeira coisa, o higiene pessoal, né? Você tem que ter uma higiene pessoal, porque as bactérias elas ficam muito relacionadas à tua pele, ao teu corpo. Levar a mão aos olhos, levar a mão à boca, né? Colocar a mão em todos os locais e não lavá-las. Então você tem que ter uma preocupação muito grande com a higiene pessoal. A segunda é com o preparo de alimentos. Qualquer tipo de alimento, qualquer tipo tem que ser bem preparado, cozido, lavado, na água e sabão. Às vezes, né, a própria água sanitária diluída tem também um efeito muito eficaz. Então, os alimentos têm que ser preparados antes de serem consumidos de uma forma correta. Outra coisa, o tratamento da água. Não adianta você tomar vitaminas, você fazer exercícios, você ter uma dieta regrada, se a água que você bebe é contaminada, não é uma água tratada, tá? E, por outro caso, tem que haver um tratamento de esgoto, porque toda água tratada ela é retratada, ela passa por vários processos de tratamento depois que ela é consumida, certo? Então, essa água que você derrama pelo ralo, na pia, no banheiro, no chuveiro, na cozinha, essa água ela é reaproveitada. Então, se não houver um tratamento de esgoto eficiente,
isso também vai contribuir para o aumento de doenças, ok? Vamos agora para a questão 5. Ele pede para você identificar com a letra M as características dos seres vivos do reino Monera. E com a letra P, as características dos seres do reino Protista ou Protoctista. Ok? Então vamos para a primeira. Seres vivos uni ou pluricelulares e suas células são eucarióticas. Ou seja, pode ter uma ou várias células e tem a carioteca. Isso é de quem? Isso é o reino protoctista. Ok? Protoctista. As bactérias do reino Monera não têm a capacidade de possuírem a carioteca, né? Elas são procariontes. Vamos para a segunda. Seres vivos representados por algas e protozoários. Está na cara que é a letra P, o protoctista. Terceira, apresentam célula com membrana nuclear envolvendo o material do núcleo, ou seja, carioteca. Isso é protoctista. P também. Próxima, são unicelulares ou colônias celulares, autótrofos ou heterótrofos procarióticos. Vamos lá. Podem ter uma célula e viver sozinhos ou em colônias. Podem produzir seu próprio alimento ou não e não tem a carioteca. Isso é o reino Monera, certo? Então aí bote um M. E a outra nós temos, possuem alguns representantes autótrofos com clorofila em plastos. Eles possuem alguns autótrofos, ou seja, podem produzir seu próprio alimento. Isso é a alga, né? As algas têm a clorofila. Inclusive, as algas são o pulmão do mundo, correto? Então, ficou na sequência P, 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 M, P. Ok, senhores? Bom, senhores, quem achou a explicação muito rápida, eu deixo aqui um resumo das 5 primeiras questões, tá? Com a resolução comentada. Isso serve para vocês estudarem e depois se perguntarem qual daquelas questões que foi passada no enunciado vocês não entenderam. Então é só voltar aqui e pegar as questões com resolução comentada. Ok, senhores? Bom, e como todos vocês me conhecem, né, acabou a moleza. Agora, as próximas questões que virão são vocês que irão comentar. São vocês que vão ver, analisar e fazer os comentários no caderno escrito, tá? Para saber se realmente vocês entenderam esse assunto. Então, a primeira, ela fala o seguinte: proliferação de plantas que causou dor e gosto estranhos à água vai ser monitorada daqui a um ano. Isso está numa montagem, no enunciado do Jornal da Tarde. Nas classificações mais usuais, as algas estão colocadas no reino protoctista. Mas, durante muito tempo, elas foram consideradas como plantas. Falei para vocês isso na sala. Todas as algas e plantas possuem em comum o quê? Item A. Parede celular basicamente constituída de celulose. Item B. Amido como material de reserva. Item C. Tecidos condutores especializados. Item D. Fases alternantes de vida. Item E. Capacidade fotossintética, utilizando como matéria-prima o gás carbônico e a água. Pesquisem, procurem e encontrem essa resposta. Próxima questão.
O ser humano tem travado batalhas constantes contra os vírus, né? Nós estamos travando batalhas constantes contra um vírus. A mais recente é contra o vírus H1N1. Não, a mais recente é contra o Covid-19, que causa a gripe suína. A respeito dos vírus, assinale a alternativa correta. Item A. São todos endoparasitas celulares. Item B. Os antibióticos só são eficazes contra alguns tipos. Item C. Todos eles possuem o DNA e o RNA como material genético. Item D. Atualmente existem vacinas contra todos os vírus. Item E. Alguns deles possuem reprodução sexuada. Procurem, encontrem e achem essa resposta, senhores. Próxima questão. Em 2009, comemoram-se 100 anos da descoberta da doença de Chagas, ocorrida em Laçange, Minas Gerais. Hoje, em decorrência da adoção de uma série de medidas, essa doença está controlada no Brasil. É correto afirmar que nessa série de medidas adotadas não se inclui, ou seja, não entra. Item A. A aplicação de inseticidas nas habitações infestadas. Item B. A captura sistemática do Trypanosoma cruzi. Item C. A triagem do parasita em bancos de sangue. Item D. O incentivo à construção de casas de alvenaria. Procurem, encontrem e eu quero essa resposta. Próxima. Basta um fruto podre para estragar todo o balaio. Frase célebre, né? Considerando-se os conhecimentos da biologia sobre o assunto, é incorreto afirmar que esse ditado popular se justifica porque os micro-organismos, item A, decompõem os carboidratos dos frutos que se retiram seu alimento. Item B, degradam as células das frutas ou dos frutos pela ação de enzimas. Item C, preferem frutos mais maduros porque neles a concentração de açúcares é maior. Item D, transformam açúcares em amido, alterando a textura e o sabor dos frutos. Questão que já foi discutida em sala de aula e eu quero a resposta dela. Mais uma questão. A rubéola, a dengue, cachumba, febre amarela são alguns tipos de doenças causadas por vírus. A respeito delas, o que é correto afirmar? Item A. Todas podem ser combatidas por vacinação. Item B. Apenas 3 delas são transmitidas por insetos. Item C. 2 delas são transmitidas por mosquitos da mesma espécie. Item D. Todas elas têm um hospedeiro intermediário. Item E. Apenas uma delas pode ser transmitida por um meio de contato direto. Ok. Próxima questão. A contaminação do reservatório de água de Santa Isabel do Ivaí provocou 375 casos de toxoplasmose. A doença fugiu ao controle das autoridades sanitárias do município de 9.154 habitantes, que teve 375 casos confirmados e 743 notificações. Essa doença pode causar aborto, deficiências neurológicas e visuais. Alguns gatos, olha aí, gatos, tinham um ninho na estação de tratamento de água da cidade. Isso é uma adaptação da Folha de São Paulo, tá? Essa questão. Então vamos lá. A-1. Na referida cidade pode ser provocada por contaminação do sistema de abastecimento de água. Os gatos encontrados na estação agem como hospedeiros. Aí tem um espaço e o número 2. Do causador da doença, que é outro espaço, e o número 3. Você vai preencher
com uma dessas 5 alternativas. Tá? No item A, nós temos epidemia, definitivo e um protozoário. No item B, epidemia, definitivos e uma bactéria. No próximo, item C, endemia, intermediários e um protozoário. Letra D, endemia, definitivos e um protozoário. Item E, epidemia, intermediários e uma bactéria, crianças. E para finalizar, mais uma questão da Mackenzie. Você tem aí uma tabela onde tem a doença, o causador, o mosquito transmissor e a vacina. Só que nas colunas, né, na primeira coluna, tem 2 vazios, né, com o número 1 e 2. Na segunda, aliás, na terceira coluna, tem outro vazio com o número 3. E na última coluna tem outro vazio com o número 4. O que ele quer? Que você preencha esses vazios 1, 2, 3 e 4 com os nomes, né, respectivos que se encontram em cada alternativa. Então, o 1 pode ser um protozoário, pode ser um vírus, né? O 2 pode ser vírus, bactéria. O 3 pode ser anófeles, Aedes, né? E o 4 pode ser sim ou não. Cabe a você decidir, ok? Então eu quero as respostas interativamente, porque nós vamos trabalhar futuramente com aulas online, ao vivo. E aí vai ser o momento certo para nós discutirmos todas essas questões, tá ok, senhores? Um abração, tudo de bom. E o bom mesmo é o quê? É ser salesianos. Vamos que vamos.